Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, toma a minha boca. Ministra, meu Pai, em cada coração aflito do Kusuruiba. Harakassarabamaná. Yeshua Elaie. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, cada família que se prontificou a ouvir esse evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, passa com o seu poder, Senhor, curando, meu Pai. Meu Deus, trabalhando, meu Pai, em cada espírito, meu Deus, que necessita ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Entra agora nessa casa através da minha voz, Senhor, através dessa ministração. Em nome de Jesus, cancela toda obra de feitiçaria, toda obra, meu Pai, do inferno, meu Deus, que está sobre essa família, em nome de Jesus. Eu quebro agora no poder ter um sangue de Jesus, toda maldição lançada, todo espírito contrário, meu Deus, toda obra arriada na encruzilhada, toda obra arriada num cemitério, na mata virgem, seja cancelada agora, em nome de Jesus. Vai passando com o seu poder, vai destruindo a obra do inferno nessa família. Todo espírito de depressão vai caindo agora por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, dois sarabá. Toma, meu Deus, essa alma nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, foi sorteado aqui, tá? 1 Tessalonicense, capítulo 5, 21, tá? Em diante. Enfim, né? Quem tá me conhecendo agora não sabe o mistério, então eu tenho que explicar. Aqui é um sorteio, não existe uma pauta, não existe nada, né, preparado para falar com vocês, tá? Aqui eu vou ser ministrada em primeiro lugar para depois ministrar. Então eu também estou sendo discipulada, eu também vou estar, né, na espera da palavra vindo do trono de Deus, tá? Eu tenho esta fé, então não tenho a mínima ideia o que se vai ser falado aqui, aconselhado aqui, tá? Pela misericórdia de Deus, abre a boca de uma jumenta e usa para falar com cada um. Quem quiser pegar essa bênção, pega, tá? Entenda que aqui é o Espírito Santo, tá? Que não é o ser humano, eu sou apenas um vaso. Hoje eu tô cheio, amanhã pode estar vazio, né? Então aproveite ele cheio, tá? Eu oro, busco, né, para que eu consiga continuar nessa luta, continuar buscando a me encher para levar essa palavra cristalina para vocês, pura e cristalina. Então receba aí, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem, né, para nos dizer aqui. Então, como eu falei, né, o sorteio do versículo, né, que ele fala aqui no versículo 21, né, de 2 Tessalonicense, é o quê? Ó, ele fala assim, ó, examine, eu tô lendo na Bíblia, né, que eu chamo de analfabeta, que de analfabeta ela não tem nada, tá? Mas ela faz a palavra, né, Deus falar de uma forma mais simplória, igual, né, quando ele pregava lá na Galileia, até uma criança de 5 anos conseguia entender o que ele estava falando. Então aqui não é diferente. O intuito é que até essa criança possa compreender. Então Jesus fala que nós temos que ser como uma criança pura para conseguirmos entrar no reino dos céus. Então tenta entender de uma forma bem simples, tá? Então olha só o que ele fala. Você lendo aí, você pensaria o quê? Ó, fala assim, ó, não desprezem as profecias, tá? E aí vem logo abaixo, que é o 21 que eu sorteei. Examine tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo de mal, tá? Então eu quis conciliar o versículo 20 com o que eu sorteei, que é o 21. Se eu jogar essa fala sozinha, vocês não iam entender. Ó, examine tudo, fique com o que é bom e evite todo tipo de mal. Entenderia? Sim, ok. Entenderia, porque Deus está falando para você, olha, examine até a palavra, né? Até as palavras que, né, se dizem vindo do trono de Deus, temos que examinar
se aquilo ali, se aquele profeta realmente está sendo usado pelo Espírito Santo ou pelo diabo. Porque, como eu falo, o diabo se transfigura em anjo de luz e traz muita confusão, né? E nós não ficamos perturbados, por isso que a gente fala, né? A palavra de Deus, ela é simples, ela não traz confusão, tá? Se tá te trazendo confusão, você acha que tá impossível de entender a palavra sozinha, é que tem alguma coisa errada. Porque Deus fala que Ele que ensina, o Espírito dele é que discipula, é que mostra, né? Então, pensa, né? Será que eu preciso que alguém me explique as Escrituras? Deus fala que nós não necessitamos que ninguém nos ensine, que é o Espírito Santo que vai te ensinar. Então, se você está muito com esse negócio, eu preciso entrar, me matricular para fazer uma teologia, um seminário, eu preciso, né, de uma pessoa qualificada para mim, né, entender a palavra, e abre a porta para os testemunhos de Jeová, né? Vigia. Porque Deus fala que ninguém explica, ninguém tem poder para ministrar a palavra a não ser pelo Espírito Santo. Ele ensina a Bíblia. Ele ensina, porque ele fala, eu sou o verbo que se fez carne para habitar no meio de vós. Então, como é que pode? Se ele é a palavra, ele vai, né? Ele vai tirar esse selo, ele vai se mostrar, se revelar a você, porque ele é a palavra. Jesus Cristo, ele se coloca, eu sou a palavra que se fez carne. Então, antes de qualquer coisa, a palavra já existia. Ela só se materializou, né? Ela reencarnou, ela saiu, né, do seu lugar santo para morar, para se fazer carne e viver com pessoas que não mereciam a sua presença, porque ele queria te salvar. Então, a partir da hora que você crê num Jesus que ressuscitou, um Jesus ressurreto, obviamente, né, Deus fala que é através da sua fé a sua salvação. Se você tem essa fé, você tem a certeza que vai morrer, obviamente, você tem a certeza que vai ser ressuscitado. É assim que tem que ser, né? Todos nós sabemos que vamos morrer, não tem ninguém que fale o contrário, né? Então você também tem que saber para onde você vai, você tem que ter uma certeza depois da morte. E Deus, ele veio, né, em forma de carne, de osso, em forma de ser humano, passou por todas as tentações que você possa imaginar, venceu o mundo para que você possa vencer em nome de Jesus. Mas para isso você tem que ter fé nesse Jesus salvífico, que veio para te salvar, né, de uma eternidade com Satanás. Ele veio te resgatar. Aí entra a tua fé. Se você tem certeza que vai morrer, você tem que ter certeza que vai ressuscitar, né? Então é necessário você ter essas duas fés para que você alcance a salvação. Aí eu sempre vou falando, né? Sempre nas pregações a gente vai falando. Se quer viver nessa terra, tem que ter um comprometimento, tem que ter um objetivo, que é pregar Jesus, que é viver Cristo, né? Que é ajudar na seara do Senhor, não é viver de qualquer maneira. Mas aí entra aquela pessoa que ela está abrindo as portas para pessoas erradas. Se existe profeta de Deus, existe profeta do diabo. Se existe súditos, né, ovelhas do Senhor, existe súdito de Satanás, tá? E pessoas que se dizem ovelha, mas não são. Tá? E também que pregam, né, o falso evangelho. Aí entra a complicação, que é a ilusão de que você está na videira verdadeira, mas está na falsa. Lá em João capítulo 15 fala, né, eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos, né? Se estiverem em mim, né, com certeza vai produzir muito fruto. Então, existe a videira falsa, é isso que eu quero que vocês entendam.
E aí é muito preocupante. Cuidado que todo mundo que se apresenta com aquela carinha bonitinha, com a Bíblia debaixo do braço, né? E chega numa hora que você está oprimido, que você está passando por, né, momentos difíceis, você precisa de um abraço, você precisa de um aconchego, de uma palavra. Aí entra o versículo 21. Examine tudo. Fique com o que é bom. Evite todo tipo de mal. Mas espera aí, missionária. Os testemunhos, né? Os testemunhas de Jeová, né? Que fala, né? Os testemunhas de Jeová. Na verdade, é os testemunhas, né? Então, o que acontece? Se parece que eles são pessoas boas, falam o que é bom, não vejo nada de mal em abrir as minhas portas, a minha casa, recebê-los, tá? Os testemunhas de Jeová. Aí entra aquele negócio, como é que você vai examinar? Eu tenho até uma pregação, Testemunhas de Jeová, lá no canal do YouTube. Aí você bota lá, leilalima.com e vai ouvir as pregações. Aí escolhe ouvir essa que você vai entender, que aí vai, né, falar, mas é uma rápida reflexão, né, de alguns pontos que vai contra a palavra, contra a Bíblia. Então, o próprio Jesus, eu não estou aqui pregando contra denominação de ninguém, não, gente. Eu estou só falando de Bíblia. Então, aí acaba puxando um assunto, puxa o outro, como eu te falei, né? Então, o que acontece? Quando você examina as Escrituras, não pela visão de ninguém, não pelo estudo de ninguém, não. Você examina no Espírito, você ora sozinha dentro da tua casa, pega a tua Bíblia, tá? E começa a pedir a Deus uma revelação, o entendimento da palavra, porque ele fala que ele que ensina, né? Ele que mostra. Quer ver? Deixa eu achar. Tá, achei. É aqui, né? João 14, 26. Olha, vamos ler. Aí ele fala aqui, né? Olha, mas o auxiliador, tá? Ele já estava se despedindo, tá? Aí dos discípulos. Quer ver? Eu vou até, antes de ler o 26, né? Ele deixa uma coisa bem clara para o povo, senão vocês não vão entender muito, não. Olha que legal. Vamos ler o 18, que ele fala primeiro assim, é João 14, tá? Que eu tô lendo. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Olha que lindo. Ele prometendo para os discípulos, tá? Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Olha que lindo. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Tá? Aí eu vou para o 26, só para dar uma explicação, o porquê essa fala de Jesus, quando ele fala essa partezinha, que falou, 26, mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Então, quem vai ensinar, né? Quem vai nos ensinar não é a Leila, tá? Não, é o Espírito Santo. Aí, o que Deus está te pedindo? Olha o que ele está pedindo. Eu vou voltar aqui, senão a gente se perde, né? Vamos para o Tessalonicenses de novo. Foi o que eu sorteei, né? Olha o que ele fala. Ele pede para você examinar. Mas aí você vai perguntar, Leila, mas como eu vou examinar? Eu não conheço. Olha, não é que você não conheça. É que você não ora para conhecer. Porque se você ler, por que Jesus fala que muitos perecem por falta de entendimento? Porque as pessoas, elas não querem ler Bíblia, né? Tudo hoje, né? Hoje é muito fácil você dar um Google aí, você visitar o Google, escrever e deixar, né, aquelas pessoas, né, que se diz muito entendida da palavra, ficar ministrando, né? Você vê as pessoas preparando longos discursos, né? Ministrações bem elaboradas para te engodar. Então tem que ter muito cuidado. Eu não tô aqui radicalizando, gente. Tem pessoas sérias que estudam. Nada contra,
tá? Deus me usa dessa forma louca, né? De sortear o versículo e ali deixar o Espírito Santo de Deus ir falando o que quer, ficar bem à vontade, tá? Eu acho que esse trabalho também é importante, porque Deus fala quer alcançar, né? Me usar para alcançar pessoas simples que têm dificuldade de entender, né, esses discursos, mas não que estou falando que seja errado, mas eu estou falando que se você lê Bíblia no Espírito, como assim no Espírito? Você vai examinar as Escrituras, porque você vai orar a Deus antes e vai examinar, sozinha, sem ninguém, tá? Você vai orar, vai ler Bíblia todo dia, um capítulo, alguma coisa, sem Google, sem ninguém, sem Leila, sem pastor, sem ninguém para te palpitar. Ali o Espírito de Deus vai te revelar. Porque você vai falar com o Senhor, você vai examinar a Bíblia no Espírito. Por isso que ele fala, examinar, olha só, examine tudo. Fiquem com o que é bom e evite todo tipo de mal. Então você pode ser sim engodada pelo diabo. O diabo também tem ministério, ele também tem os seus súditos. Senão a pessoa fala assim, poxa, mas o diabo ele não tem uma sinagoga, ele não tem, ele tem discípulos. Ele tem pessoas discipuladas por ele também tem, lá em Apocalipse fala, sinagoga de Satanás, ele também tem trono, ele também tem hierarquia, ele também se diz Deus com letra minúscula, mas é Deus, tá? Então tem que ter muito cuidado, quem é que está te disciplinando, tá? Por isso que eu gosto de seguir o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Você vai sortear, não é autoria sua Bíblia, tá? Você também está sendo disciplinado ali junto com eles. E ali ali o Espírito Santo de Deus vai ministrando tanto você quanto as pessoas que estão te ouvindo. Então é muito importante você pedir ao Senhor quando você tiver alguma dúvida dentro da palavra, tá? E aí entra aquele negócio de rodízio, né? O crente atribulado, né? Ele começa a fazer rodízio de ministério. Né? Por quê? Porque ele acha que Jesus não está ali, Jesus não está aqui. Não, Jesus está na palavra. Muitas vezes dentro do seu ministério tem algumas questões que Deus quer trabalhar dentro da igreja, mas não tem nada a ver de Jesus não estar operando na tua igreja. Não existe igreja ok, não existe, sempre você vai ter problemas dentro do ministério, até com autoridades espirituais. Só que se você conhecer palavra, conhecer o verbo que você fez carne, você não vai ser enganado. Então você está se decepcionando com Deus, né? E não é com Deus que você tem que se decepcionar, são com as pessoas. Na verdade, nós não temos que nos decepcionar com ninguém. E temos que estar pronto a amar a quem não sabe amar. Porque Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos perseguem. Aí quando você entra numa igreja, você entra, né, achando que todo mundo vai te abraçar. Não é assim, cada um tem seu problema. As pessoas, elas estão muito num tempo, né, que o próprio Deus fala que a fé não é a fé, né, mas principalmente o amor ia se esfriar. Já estamos no princípio das dores, né? Então as coisas já estão acontecendo, principalmente dentro da igreja. O amor está se esfriando, as pessoas estão sendo egoístas, elas estão buscando só por elas, pelas famílias delas, elas não estão muito preocupadas com a igreja. Então o que eu estou falando aqui? Não entre na igreja querendo uma bengala para caminhar. Então você não precisa disso. Entre ali para ouvir a mensagem, para buscar a palavra, né, que veio do trono de Deus, porque Deus, ele tem, né, é necessário, na verdade, nós termos comunhão com o corpo. Não pode ser um desigrejado. Você não tem como você sobreviver fora do aprisco. Você é uma ovelha. Mas quem é dono, na verdade, olha só, engraçado, as pessoas falam assim, a ovelha é minha, essa é do meu ministério.
Não é assim que as autoridades, né, falam? Essa ovelha é minha, é do meu ministério. Ó, ela está em rebeldia. Não aceita ela no seu ministério, não é que ela é problema. Para começo de conversa, a ovelha não é de ministério. Nós não somos ovelha de igreja. Deus, eu costumo dizer que eu sou membro do corpo de Cristo. Eu não sou membro de igreja. Eu congrego, tá? Faço valer a lei, a palavra, a ordem de Deus. Não deixai-vos a vossa congregação. Estejais unida, onde tem 2 ou 3 orando, intercedendo, pedindo. Eu estarei ali. Então eu preciso estar em comunhão com o corpo, mas eu não estou em reunião. Eu estou em união, em comunhão. Então tem muita gente ali dentro que está reunido, mas não fazem parte da videira verdadeira. Elas estão ali, são joio implantado por Satanás para arrancar você da verdadeira videira. E você cai no conto do vigário e coloca Deus como culpado. Você se revolta contra Deus. Não temos que nos revoltar contra Deus e nem contra as pessoas. Na verdade, você vai ser decepcionado, as pessoas vão ser usadas pelo diabo para te decepcionar, mas a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, são contra principados e potestades. Lá em Efésios 6, do 4 em diante, você vai ler, você vai entender que é contra demônios que estão implantados, são pessoas que parecem trigo. Mas o trigo, ele espremidinho ali, ele se torna uma farinha de qualidade, né? Por isso que Deus fala assim, dá muito esse exemplo do trigo e do joio. Porque o trigo, ele representa, né, o próprio Jesus Cristo. Porque ele fala, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o pão que desceu do céu. O pão que vai matar a sua fome, né? Tanto lá em Mateus 4, ele falou, olha, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, mas é de tudo que sai da boca do Senhor, que é a palavra que se fez carne. Esse é o verdadeiro pão. Por isso que ele falava muito sobre o trigo. Mas e o joio amassado? Ele parece com trigo, mas não é. Porque quando ele é amassado, ele produz o veneno. Aí entra a diferença. Parece, mas não é. Então temos que ter cuidado. Qual pão que você está comendo? Esse pão que é amassado, né? Ele é o joio, ele parece que está te alimentando, mas não tá? Então tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, eu não quero nem perder o fio da meada, que é o que eu estava falando aqui, que elas estão são pessoas muito egoístas. A igreja, ela está se esfriando, mas isso já é o prenúncio das dores, já é Deus mostrando, sinalizando para você que ele está voltando. Como ele foi, ele deixou esse recadinho para você aqui, né? Como deixou para os discípulos e para vocês, para nós, no caso, né? Que daqui a pouco o mundo não me virá mais, tá? Ele foi embora, né? Mas quando chegar aquele dia, vocês ficaram sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Então, Jesus está em você, né? Então, ele está dentro de você. A partir da hora que você alimenta o seu espírito, dá nutrientes para que ele fique forte, né? Que é a palavra, que é o verbo, você vai crescer em espírito. O que é que vai acontecer? Você vai estar ligada com o Senhor Jesus. O seu espírito está sendo alimentado e Jesus mora em você. Você passa a ser igreja, templo. Não desfazendo do templo de tijolo, porque nós precisamos, igual eu te falei, reunião é diferente de união. Você não precisa estar enfiada na casa de pastor, nem na casa de irmãozinho, para evitar fofoca, evitar complicação, né? Se você vai para fazer uma oração, se você vai por algum, né, um caso de estar unido, se fazer unido na mesma fé, no mesmo espírito, é uma coisa. Mas se afasta, evite, porque isso pode até te afastar da casa do Senhor, que na verdade você passa a ser um desigrejado. E aí você bota na tua cabeça que Deus é com você porque você é templo, você é igreja, não é. Porque Deus fala que nós precisamos estar unidos com a videira verdadeira. E essa união precisa de outros membros. Precisamos estar unidos. Ele é o cabeça,
né, do corpo. E como que você quer viver sem estar no corpo? Você vai desfalecer, você vai morrer. O leão, ele para atacar uma ovelha, ele precisa que ela saia do bando, ela saia do meio, né, das ovelhas, ela saia do aprisco. Ele vai esperar para que isso aconteça. Então ele só está esperando isso. Então é uma experiência, tá? De vida que eu tô falando com vocês. Não saiam de dentro do ministério de vocês, tá? Busque a Deus. Se muitas vezes esse tipo de reunião tá te trazendo tumulto, te trazendo problema, não saia da sua igreja. Por favor, se Deus te colocou ali, né? Ali você vai crescer, ali você vai orar, vai buscar Deus. Não é a igreja. É isso que eu tô falando. A igreja, né, é verdadeira, né? O evangelho verdadeiro. Por que igreja verdadeira? Porque tem a igreja falsa, a igreja de Satanás. Ele também tem um templo e muitas vezes vai se parecer muito, né? Igual lá você vai entrar, como é que é o nome? No Salão do Reino. Salão do Reino que chama, né? Você vai achar assim, poxa, é uma igreja. Eles cantam, eles adoram, eles leem Bíblia, mas é uma Bíblia feita em laboratório, é uma Bíblia que não se vende em qualquer lugar, só eles vendem aquela Bíblia. Então você vai vendo que cilada que o diabo está arrumando para você. Você vai ler uma Bíblia convencional, uma Bíblia que você compra, né? Até a própria Bíblia católica, você vai ver que tem, né, verdades ali. Não foi arrancado nenhum J, nenhuma vírgula, nada. Não foi trocado ponto nenhum da Bíblia de lugar. Não foi invertido frase. Pode ter os livros, né, apócrifos, que são os 10 livros a mais, que não foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, se você buscar saber mais sobre isso, você vai entender, olha, isso aqui não foi inspirado pelo Espírito Santo, por isso que os protestantes não usam como profecia verdadeira que vem do trono de Deus, mas respeitamos totalmente, mas com esse diferencial. Então, ninguém está aqui, né, para falar de pessoas, porque as pessoas também estão sendo enganadas, são vítimas do diabo. Então, tadinho, eu vou falar, mas é do diabo o testemunho de Jeová? Não, são pessoas que Deus também quer alertar, também quer sinalizar, que abriu entendimento, são pessoas que são fiéis àquela, né, àquela doutrina, mas estão pregando heresia. Mas como eu vou saber? Se você orar no seu quarto fechado e pedir Deus para mostrar. Entendeu? Por isso que eu não falo de ministério, eu não vou pregar a igreja para você. Eu vou estar sinalizando. Olha, vai por aqui, hein? Busca esse Deus no seu quarto fechado primeiro. Olha o que eu vou até ler, quer ver? Aqui que João não, é Mateus, né? Mateus 23, eu acho que é Mateus 23, 8. Olha o que Jesus ele fala, Mateus 23. Eu vou abrir aqui, eu enrolo um pouco, minha Bíblia, ela tá velhinha, mas ela quebra um galho ainda, porque aqui eu acho as coisas, porque tá já marcadinha, né? Então é mais fácil. Quer ver? Mateus 23. Eu quero ler o versículo 8. Olha o que fala aqui. Ó, porém, vocês não devem ser chamados de mestre. Ele falando, tá? Ele falando com os discípulos, ó. Pois todos vocês são membros de uma mesma família e tem somente um mestre. Então, o que Jesus está falando? Não, para com esse negócio. Não estou falando que você não deve respeitar a autoridade séria, a autoridade, né, espiritual, que prega o verdadeiro evangelho. Você está sobre uma autoridade espiritual e tem que respeitar. Mesmo que essa autoridade muitas vezes fale coisa contrária. Não estou falando contrário à Bíblia, né? Mas muitas vezes ele está distante de Deus, mas é um homem de Deus, igual Saul, né? Teve seus altos e baixos lá, né? Não respeitou o que Deus mandou fazer e fez da forma dele. Aí o Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que estava usando, deixou de usar. Mas nós sabemos que aquele homem é de Deus. Está meio manco, está uma vida errante,
tá fazendo coisa errada, nós estamos enxergando. O que tem que fazer? Orar, buscar. Por isso que Deus fala, ore pelas pessoas que estão te perseguindo, orem pelas suas autoridades espirituais, mas a respeite-as. Busque orar, não se levante, não fale mal, tá? Porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Você está se levantando contra o próprio Deus. Você pode se revoltar muitas vezes, né? Contra a profecia, levar diante de Deus e falar assim, oh, essa profecia aqui eu não aceito, me mostra, traz luz para mim. Agora, quanto profeta, não faça isso, que você vai estar sob uma maldição tremenda. Então, quem conhece a Bíblia vai ver que Davi, ele se recusou, né, a tirar a vida de Saul, porque Deus estabeleceu como autoridade. Então ele falou, não, eu não sou doido de mexer no ungido de Deus. Eu vou me estrepar, eu vou trazer maldição para mim e para minha família. Então esse é o certo. E não saia da sua congregação por causa de homens. Você vai perder bênção, porque Deus te colocou ali para orar, né? Deus manda amar essas pessoas que te perseguem, tá? Então vou finalizando aqui, peraí, ó. Ó o 9 aqui de Mateus, o quê? 23, né? Olha o versículo 9, ó. E aqui na terra não chame ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Quem é o considerado pai aí? O Papa, não é? Ó, Papa é o pai, né? Ele se considera pai. Tem pessoas que beijam a mão dele para prestar, né, honra, né? É pai de quem? Ele é seu pai? Deus só fala, não, olha aqui. E aqui na terra não chame ninguém de pai, de papa, de padre, ó, porque você tem somente o pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes. Olha aqui. Por que eu tenho o missionária na frente? Porque missão, hoje, a vida missionária, verdadeiramente, tá? São pessoas que se colocam para fazer uma missão enquanto ela vive nessa terra. Que é pregar o evangelho, que é orar pelas pessoas que estão oprimidas pelo diabo, né? Mas hoje em dia as pessoas estão buscando o quê? O nome de missionário hoje, se você não viajar o mundo inteiro, né? Você não tem honraria, você não é respeitado. Como assim? Olha o que Deus está falando. Não chame ninguém de líder, ninguém é seu líder. Ninguém. Ó, porque vocês têm um líder, o Messias. Então ninguém é mais importante do que ninguém. Olha o que é que ele fala. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Então nós viemos para servir. A nossa missão é servir, é ser perseguido, é dar nossa vida pelos outros. Quantas pessoas falam, mas você perde seu tempo, você poderia estar morando num bairro muito melhor. Nossa, esse bairro é atribulado, a gente passa com música alta, é botequim, é bagunça. Mas é aqui que está precisando de missionário, né? Não adianta eu arrumar um lugar isolado. Como é que eu vou fazer missão? Eu tenho que estar do lado de quem? De pessoas que precisam, de rebeldes. Esse é o meu território. Do lado de centro de macumba. Esse é meu território. Eu vou fazer o quê? Ah, não, vou sair daqui, eu vou para um condomínio onde só tem, né, homens e mulheres de Deus. Ali não entra rebelde, não entra... Não, isso não é missão. As pessoas consideram esse tipo de missão. Vai estar isolado. Deus não está mandando você sair do mundo. Deus está mandando você não fazer comunhão com o mundo. É diferente. Não é se afastar do mundo. Você precisa pregar. Como é que você vai pregar? Se você ficar isolado, só viver com um crente, né? Então, olha só. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Então, você não quer ser humilhado, você não quer ser perseguido. Você quer ser uma pessoa que está sempre em destaque, todo mundo tira o chapéu para você, todo mundo te honra. Tá? Então, você pode perder a comunhão com a videira verdadeira, né? Aí quem vai estar te ensinando Bíblia não é o Espírito Santo, tá? É o próprio Satanás dentro da Bíblia, porque ele também é crente, né? Ele também é crente, né? Na Bíblia fala que ele crê e estremece, tá?
Então ele crê, só que ele não obedece. Quer ver? Vamos ler esse pedacinho aqui só para falar da obediência, que também é importante, já que eu estou aqui no João 14. Quer ver onde que fala aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui no 21 fala assim, ó. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Olha. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Entendeu? Olha, então você precisa, né, obedecer o quê? O mandamento, a palavra, para provar que ama ele. Mas não quer compromisso, não quer obedecer, não quer renunciar, não quer pagar preço. Ó, tanto que ele fala, a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. Então você tem que demonstrar esse amor, que está sujeita à palavra, e resistir o diabo, né? Então por isso que ele fala, ó, aí ele continua, vou ler o 23 também, ó. Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela, tá? Então aí você pensa, poxa, por que tá dando tudo errado? Pô, eu sou uma pessoa boa, eu acredito em Jesus Cristo, né? Eu faço coisas boas, né? Eu tenho as minhas imagens, eu faço... Gente, não é isso. É você buscar conhecer a palavra. Será que aquilo que você tem dentro da tua casa agrada a Deus? Será que a sua obra de bondade, as coisas boas que você faz, vai fazer com que você consiga chegar, né, no reino de Deus? Aquilo vai te salvar? Não. Porque Deus fala que a fé, né, sem obra está morta, mas a obra sem fé também. Se você não vive, né, os preceitos de Deus, não obedece, Deus fala que você não o ama. Se você não ama, ele também não vai te amar. Você não vai ser amada pelo Pai, né? Porque ele fala, ó, as pessoas que me amam obedecem a minha mensagem, e o Pai a amará. Ó, e o meu Pai, eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou, né? Então é aquele negócio, você não tem vida dentro de você. Você é um zumbi, você parece que vive, mas não. Você só tem vida, oxigênio para essa terra. Você não vai, né, passar daqui, como Jesus falou, né? Jesus, ele falou assim, ó, não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não vai me ver, né? Foi o que ele falou. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. O que ele está falando? Se você tiver vida dentro de você, a hora que você, né, sair dessa terra, morrer, perder o seu corpo, né, esse corpo carnal, né, você vai ressuscitar. É em Cristo. Então, quer dizer, eu creio que eu vou morrer. Eu creio não, né? Eu sei, não é fato. Eu vou morrer. Mas que eu vou ressuscitar, aí eu já não tenho tanta certeza. Então, você não crê no Senhor Jesus. Você não crê na ressurreição. Você só vai ter vida em você a partir da hora que você crê que Jesus morreu e ressuscitou. Está ao lado, à destra do Deus Pai. E é o próprio Deus que se fez carne. Aí sim, você consegue ter vida em você. E essa vida transcende. Você sai daqui, mas você continua vivendo com Cristo Jesus. Uma eternidade. Tá? Por isso que ele fala, que veio o 17, ao invés de eu estar descendo, eu estou subindo. João 14, ó. O mundo não pode receber este Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Então, o que ele está falando? Este Espírito que vem fazer morada dentro de você, no seu corpo, o mundo não pode receber, tá? Porque não o conhece. Por isso que Deus fala, muitos perecem por falta de conhecimento. Não conhece, não faz,
nada para querer conhecer, não quer conhecer, ele quer conhecer o que os outros falam, né? Quer igrejas bonitas, com ar-condicionado bombando, cadeiras vermelhas estofadas, né? Quer um templo muito bonito, com pessoas bem vestidas. Gente, não é isso que Deus veio, né? João Batista pregava onde? No deserto, né? Batizava no Rio Jordão e comia gafanhoto, né? Então, como pode hoje a gente querer tanto glamour para pregar o evangelho? Não estou falando que pessoas bem vestidas não pregam o verdadeiro evangelho, mas um dia a igreja vai tombar e nós, de repente, teremos que pregar dentro de manilhas, né? Dentro de cavernas, a gente não sabe aonde, dentro de lugares subterrâneos. De repente precisamos pregar em lugares fechados, né? Para que o anticristo não venha caçar, né, os verdadeiros cristãos, né, e matar, porque ele vai chegar aí e ele vai se opor a tudo que é contra Cristo. Tudo. Nós vamos ser perseguidos, as igrejas vão fechar, as Bíblias, vocês acham que Bíblia vai estar aí? Aonde você quer, você acha a Bíblia. Até dentro de quarto de hotel, se você entrar, você vai ver Bíblia dentro da gaveta. De repente, os melhores hotéis, você vai ver Bíblia dentro de gaveta. Tem Bíblia em tudo que é lugar. Vai chegar um dia que você não vai ter palavra. E o que vai te sustentar é a tua fé. É o livro que você escreveu, é a carta viva ambulante que você é. Aonde você vai, você fala de Jesus porque ele está no teu coração. Você conhece a Bíblia, o diabo não vai poder roubar a tua fé, porque você tem a palavra escrita no teu coração, na tua mente. Isso é viver Cristo, tá? É guardar, é memorizar. O diabo veio roubar, matar e destruir. O que é mais ele quer não é destruir a sua vida financeira, nem os seus filhos, nem a sua vida sentimental, porque isso você pode, em Cristo Jesus, restaurar. Deus pode restituir a tua família, a tua saúde. O que ele veio matar e roubar é a tua fé, porque aí você não consegue fazer mais nada, tá? Não consegue. Então, se ele roubar a tua fé, você perde a tua salvação. Então, quando ele fala, né, o mundo não pode receber esse espírito, porque não pode ver nem conhecer, porque o mundo jaz no poder do inimigo, de Satanás. Nós não podemos estar enraizado aqui, nós temos que ter um pé aqui e um pé no céu. O nosso mundo não é aqui. Os anos estão passando rápido, não dá tempo para perder, né? Não dá tempo. Então eu vigia. A gente tem que ter nossas ocupações aqui, mas primeiramente é ter tempo para buscar o Senhor, ler palavra, né? As pessoas querem muito oba-oba do evangelho. Ai, tudo é muito musical, tudo muito é coreografia, é muitas coisas, é muito eventos para buscar Jesus. Não precisamos disso. Precisamos ter uma comunhão verdadeira. Uma só pessoa buscando a Deus com o coração puro e sincero, porque Deus fala que jamais deixará, né, a família, a descendência de um justo passar necessidade, passar fome, que a oração de um justo tem muito efeito entre os pecadores. Você vê, uma só pessoa, tá, vai fazer muitas vezes levantar uma igreja que está caindo. Uma só pessoa orando pelas suas autoridades, pelos membros da igreja, ela tem poder na oração e ajuda uma igreja a crescer, a se levantar. De repente, uma igreja que está caindo, Satanás está destruindo, está trazendo divisão. Só uma só. Aí você fala o quê? Não, vou sair porque a minha igreja está dividida, a minha igreja está cheia de pecado, minha igreja está cheia de prostituição. Peraí, mas Deus está chamando você para você pregar, para você orar, para você buscar por essa igreja. Aí você quer ir para uma igreja que não tenha problema. Isso não existe, filho. O único lugar que não tem problema é no céu. Aqui você vai ter que enfrentar problemas sérios, perseguições sérias. O próprio Jesus foi esbofeteado dentro do templo do pai dele.
foi expulso. Como é que você quer ser tratado diferente do seu mestre? Né? Se ele foi chamado de Beelzebu, você vai ser chamado de coisa pior. Mas só que você está procurando uma coisa que não existe aqui. Né? Uma igreja perfeita, tudo muito perfeito, pessoas perfeitas, pessoas que te honram. Deus, ele fala que você vai ser humilhado, né? Lá em João 23, do 8 em diante, você vai ser humilhado, não considere ninguém superior a você, nós somos iguais. Enfim, né? Então eu acabei ficando nesse João 14, né? Olha só, abri 1 Tessalonicenses, mas tô enraizada aqui, né? Porque Deus ali, ele manda, né? Pra gente colocar a prova, ó, põe a prova lá em 1, né? Tessalonicenses, não quero que esqueça desse versículo, porque esse foi o cabeçalho aqui, né? Foi o que começou a pregação, a falação. Então, olha só, 1 Tessalonicenses 5, do 21 em diante, ó, ponham à prova todas as coisas e fique com o que é bom e afaste de toda forma de mal. Então, aí entra tudo, né? A gente tá falando, né? Que as pessoas, elas dizem palavras também que não devem, a gente vai ter que ver. Só que eu tô levando mais pro lado do evangelho. Porque o que é bom, né? É o que é certo, é o que é verdadeiro, né? O que é puro, né? Então, o joio, ele parece com trigo, mas ele, amassadinho, né? Ele vira veneno. Né? O trigo não, ele vira uma farinha de qualidade, é o pão da vida. Então nós estamos falando para examinar as escrituras, tá? É claro que tudo você tem que ter cuidado, né? Porque as pessoas, elas usam palavra negativa para te tirar, para tirar a tua paz, né? Muitas vezes fazer você sair de um lugar, porque ela tem interesse, né, em comprar a tua casa, um terreno seu, né? As pessoas são ruins, elas criam um problema, então tem que ter tudo, até um conselho de alguém. Pode parecer muito bom, né? Mas eu conheço um senhor, né, que ele foi lá e, né, conversando com um amigo, o amigo queria, ele já estava com seus 60 anos, comprar um sítio, né, uma chácara, né, ele começar a plantar ali. Eu achei interessante que ele queria plantar pinhão, aí o amigo começou a falar, não, mas isso aí é loucura, você perder a sua vida, né, cuidando de chácara, perder seu tempo plantando isso aí, isso vai demorar muito tempo para dar fruto, né, você nem vai aproveitar desses frutos. Então aí você pensa assim, gente, será que isso é Deus? Eu tô com meus 60 anos, estou tão feliz, vou comprar minha chácara, vou plantar meus pinhões, vou plantar minhas coisas, chega um cara, né, fala para você, não, isso aí você não vai nem aproveitar. Então, fique com o que é bom, né? Aí, esse caso é verídico, é verdadeiro, né? Isso foi um vizinho que chegou para ele, né? Falou que ele nem ia aproveitar. Então, o que tem que acontecer? Muitas vezes, parece um bom conselho, né? Mas a gente tem que entender que aquilo ali deixou você triste. Quando aquilo te entristece, aquilo não vem do trono de Deus. Então, nós, muitas vezes, perdemos a oportunidade de ficar calado, né? Porque aquilo ali coitado, aquela pessoa aposentou, ficou feliz que ia pegar o dinheiro, comprar uma chácara, plantar a jabuticabeira, plantar a mangueira, plantar as coisas dele. De repente, a pessoa chega e fala, não, mas você não vai ter tempo. Que loucura, você vai perder a sua vida plantando isso, né? Então, a gente tem, a pessoa, ela perde a oportunidade de ficar calada, né? Entristece uma pessoa, mas o que eu estou dizendo é para você que está ouvindo esse absurdo. Você viu que aquilo te entristeceu, você vai seguir aquele conselho. Então, aquilo não é Deus. Porque ele já está tirando o que? A sua energia, falando que você não vai viver, que você não vai ver essas árvores crescerem. Tanto que essa pessoa conta isso, hoje ele está com 80 e poucos anos, ele come nos pinhões, ele e a família, nessa chácara. Ele usufrui disso. Então, imagina se ele tivesse dado ouvido, anos atrás, aquele louco que falou isso, né? Então, tem 10 anos que esse senhor, né, se alimenta, tem comido desses pinhões, né, que ele plantou, ele e os familiares dele. Então, você não deve dar ouvido a tudo, nem a todos que está ao seu redor.
tá? Sempre vai existir aquele pensamento, aquela palavra, né, sem valor que vai te destruir. Tem palavra que faz viver, mas tem palavra que mata. Tem palavra que não vai te ajudar em nada. Então tem gente querendo te tirar, roubar a tua casa, né? Então eu acho até interessante, eu não sei se ela vai ouvir essa ministração, né? Tive uma pessoa que veio na minha casa, que eu conheci, gente boa, né? Ela veio comprar um lustre meu. E ela estava falando, nossa, eu moro numa casa de esquina, essa casa ela é muito atribulada, falaram para mim que não é bom morar em casa de esquina, porque é poste, que, né, lâmpada que queima, é não sei o que, tem muita energia ruim. Não, eu moro numa casa de esquina, eu falei para ela, eu amo isso aqui, isso é um território meu. Jesus, ele se coloca como a pedra de esquina, a pedra angular. Se o diabo gosta de trabalhar em encruzilhada, em esquina, é porque ele sabe que tem valor. Porque ele pega tudo que é santo e profana, tudo ele pega e destrói. Então o que acontece? Você vê, eu fui jogar sal, né? Ontem eu fui fazer uma visita na casa de um irmão. Fui jogar sal. Pensa numa manifestação. Não gostou, mas depois ele aceitou, mas eu vi que ele manifestou. Por quê? Porque o diabo pega uma coisa que é santa e profana. Ele usa sal grosso no terreiro, né? Mas quem tem direito de usar o sal? Elias usou o sal e jogou nas águas. E aconteceu o quê? O próprio Deus falou, joga, Elias, sal nessa água e profetiza que ninguém vai morrer. A hora que tomar dessa água não vai haver mais esterilidade, não vai haver mais morte. Aí depois eu preguei para ele e tal, mas na hora ele falou, não, a Meralda falou, a minha irmã falou, não sei o quê, que você tá jogando sal no quintal dela, porque eu jogo sal eu jogo no sal do quintal da minha irmã, a Esmeralda, no sal do quintal do Fernando. Na casa dos sobrinhos, eu jogo, vou escondida muitas vezes de madrugada na vigília e vou jogar sal e vou profetizar. Aí a pessoa não entende, né? Mas depois ele falou, não, tal. Aí eu expliquei para ele direitinho, né? Orei, fui lá, orei. Ele não ouve minhas pregações, mas um dia pode ser que ele vá ouvir, ele vai lembrar disso. Né? Na hora ele se manifestou. A Esmeralda falou. A Esmeralda, que chama de Esmeralda, mas é Esmeralda o nome da minha irmã. Falou que você está jogando sal lá na casa dela. É como se eu estivesse fazendo o que era mal. Mas o que eu estou entrando nesse consenso? Para você entender que o diabo, ele se camufla de Deus. Ele pega uma coisa que é santa, que é bíblica. Ele pega a sua obra de fé. Você faz aquilo pela fé, você crê, né? Eu pego aquele sal lá do púlpito, né, boto para consagrar dentro da igreja, faço uma obra de fé, mas o diabo se levanta por quê? Porque ele quer confundir você. Ele quer falar, isso aí tá fazendo mal para você, mas não estou fazendo mal, estou fazendo um bem. Elias teve essa ordem de Deus e ele profetizou, jogou nas águas, as águas se tornaram puras. Então você pega aquele sal pela fé ou aquela água, né, que foi ungida ali no altar. Não é pecado, é tua fé, né? Mas o diabo também trabalha com fé. Ele trabalha também com sal grosso, ele também trabalha com água benta. Só que você está botando fé, não é no Senhor Jesus. Você está colocando fé em coisas inanimadas. Então eu falei com ela, falei, olha, a tua casa é de Deus. Mas sabe por que você está perdendo a briga aí? Porque você não está do jeito que Deus quer. O diabo quer te arrancar da tua casa. Por isso que está trazendo problema na tua casa, porque nós somos perseguidos. O diabo quer esse local é importante para ele atuar. Você acha que ele não quer a minha casa? É uma casa grande, de esquina. Ele ama isso aqui, vira e mexe, eu tô arrancando vela aqui de baixo, macumba na encruzilhada, eu tô tirando, jogando no lixo, repreendendo, jogando sal grosso. Por quê? Porque ele sabe que tem uma mulher de Deus aqui. Então parou, não tem colocado mais macumba aqui, mas antigamente tinha. Né, despacho aqui do lado da minha casa. Então o que acontece? Deus coloca você num ponto territorial para que você seja um missionário ali, mas as pessoas querem ir para a África, né, para Angola,
Cara, não é para ir para a África. Se você tem um problema no teu território, você vai fazer o que na África? Não que você não possa ir orar pelos africanos, pelos angolanos, pelos indianos, sei lá onde você vai, que parte do mundo. Mas tem gente pegando o dinheiro da igreja e dissolvendo em viagens, em passeios, em viagens aéreas, em hotéis de luxo. Você acha que Deus está nessa missão? Não vou ser sincera, não. Porque se aquele missionário não tem uma missão dentro do bairro dele, ele quer mudar para um lugar de luxo, um condomínio fechado onde só tem crente, ele não tá pronto para fazer missão em lugar nenhum. Né? A primeira coisa que as pessoas dizem, nossa, mas você aguenta esse lugar? Quanta perturbação, se você tem condições de morar no melhor bairro da cidade. Por que você está alojado aí? Porque aqui é o meu ponto, aqui é o meu lugar. Tá? Então vocês estão fazendo isso, querendo sair da igreja, querendo sair do seu bairro, da sua cidade. São as suas condições, são que você tem um chamado, né, para fazer uma obra. Mas foi o que eu falei para essa senhora, para essa, né, uma pessoa, gente boa, né, boa mesmo, que veio buscar esses 2 lustres. Eu vendi 2 lustres, me dava muito trabalho, já estou ficando velho, não estou aguentando mais subir para limpar a lustre, aí eu botei para vender. E foi bom que eu conheci uma pessoa maravilhosa, tive a oportunidade de falar com ela, e ela tirou algumas dúvidas. Então, o que Deus está falando com você? Fique na tua casa, você é a pedra de esquina. Por que você é a pedra angular? Porque você carrega Jesus dentro de você. E o diabo sabe que você pode conhecer essa verdade. E a hora que você conhecer, você vai fazer obras maiores do que o Senhor Jesus. Como assim? Vai. Jesus deixou esse legado para você, tá? Então, quer ver? Eu vou até aqui, eu acabei falando. Então, olha só, vou até falar aqui Salmos capítulo 1, versículo 1, depois vocês vão lá ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Cuidado com esses conselhos. Mas você tem condições, você, né, já é aposentada, para que você vai comprar chácara? Para que você vai morar numa casa tão atribulada com esse monte de jovem, que tem um monte de bar, um monte de, né, coisa do lado? Você pode morar num outro, mas não é outro lugar que Deus te quer. De repente Deus te quer aí. Se você está tendo perseguição aí, tá estranho, porque o diabo quer te tirar daí, tá? Então fiquei de ler aqui, deixa eu acabar finalizando isso aqui, gente. Olha como que dá pano pra manga, viu? Quando o Espírito Santo de Deus tá à frente da administração. Quer ver? É o 14 mesmo, que eu falei aqui. O que, gente? Até esqueci. Ah, lembrei. Tive que dar um break aqui. Vamos lá. O que eu falei aqui foi isso, né? Que você, quando é templo do Espírito Santo, quando ele habita em você, olha o que acontece. Você faz obras maiores do que ele. Olha só. Ó, 12, tá? É o João 14, 12. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, olha só, e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Tá? Então, você vai fazer obras maiores. Então, ele está falando, creia no que eu digo. Né? Ele fala até aqui no versículo 11, creia no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. E aí você sabe o que ele faz. Agora, se você quer colocar a fé nas coisas inanimadas, Jesus, ele vai... uma coisa que ele fala, né? Que a fé, né? Ele dá a fé. A fé é como uma sementinha de mostarda, pode se tornar uma árvore frondosa, que até os pássaros vão fazer ninho naquela árvore. Mas a fé, ele não vai impedir você de colocar a fé, né? Igual eu falei, né? No Cosme Damião, Nossa Senhora da Aparecida, em Iemanjá, em São Jorge. Ele não vai te impedir. Muitas vezes você vai receber pela fé, não é porque aquilo ali tem poder, mas a sua fé vai fazer com que aquilo ali tenha poder. Você vai dar poder a uma coisa inanimada. Você vai dar poder. Mas Deus vai te cobrar a fé na coisa errada.
Você está colocando a fé aonde? Ele fala que ele não dá glória a outros deuses. E aonde você está colocando a sua fé? Você está glorificando o quê? Você está honrando a quem? Então, por isso que ele falou. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas maiores, tá? Então, quem crê em mim, né? Então, aí eu venho em vez de eu estar descendo, eu estou subindo no 14. Olha só que interessante. Deus é todos contra, né? Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, o pessoal fala, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Olha, mas eu tô começando a dar razão, menino, porque em vez de eu estar lendo 14, começando do versículo 1, né? E continuando, não, comecei no 26 e tô regredindo pro versículo 1. Então, sabem os mistérios de Deus. Olha só. O que ele fala? O versículo 1 agora, ó, do João 14. Não fiquem aflitos. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Tá? Aí fala, ó, e vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então quer dizer que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por quem? Por Nossa Senhora da Aparecida? Por Pedro? Por Paulo? Por João? Por Iemanjá? Por São Cosme e Damião? Não. Por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele deixa isso bem claro, tá? Então ele continua aqui, ó. Deixa eu ver, ó. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Você conhece o caminho, ele é o caminho. Ele é seu GPS. Aí ele fala aqui, ó. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos onde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí ele fala, ó. Eu sou o caminho, foi até que eu já precipitei aqui, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Quebra ou não quebra essa mentira do diabo que vocês creem? Né? Que Nossa Senhora da Aparecida intercede, que a Nossa Senhora da Aparecida é o mediador entre Deus e os homens. Não é, gente. Jesus fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é único, ninguém pode se fazer mediador, ninguém pode interceder por você. Até mesmo porque, o que acontece? Maria, ela é foi mãe de Jesus, mas ela não é mãe do alfa, do princípio, nem do fim, o alfa e o ômega, do princípio e o fim. Ela foi mãe de Jesus, mas quando ela morre, ela se torna o quê? Criatura, não criadora. Ela não criou ninguém. Jesus, ele não tem criador. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu não tenho criador. Então, a Maria, ela é o quê? Sua irmã em Cristo. Ela, quando ela volta para Cristo, o que acontece? Ela é criatura. E ela, sendo criatura, ela não tem como interceder pelos vivos, porque Deus fala que nós morremos só uma vez, lá em Hebreus 27, 9, acho que é Hebreus 27, 9, ou 9, 27, eu troco tudo, né? Que nós só morremos uma vez e que nós não podemos. Lá em Lucas 16, Deus fala que quem está lá não pode passar para cá. Se você morre, você está vivendo com Cristo Jesus, tem uma eternidade com Ele. Você não vai saber o que está acontecendo aqui no mundo. Senão lá não vai ser céu, lá vai ser inferno. Você vai sofrer. Imagina descendência, né? A sua descendência sofrendo aqui na terra, você lá intercedendo pelos seus filhos que estão quase indo para o inferno, estão na prostituição, estão com câncer, estão vivendo, né, uma doença terminal. Imagina, você sofre porque aquela pessoa, meu Deus, ele não se confessou, ele não aceitou Jesus, ele pode ir para o inferno. Imagina, Deus vai te dar essa visão ampla, por quê? Maria vai ter uma visão ampla para interceder por você se ela só é uma criatura.
Claro, hoje ela é filha de Deus, ela não é mais criatura. Eu estou falando que ela foi criada por Deus, ela não é criadora de nada, ela não está à frente de Deus, ela não intercede por você porque ela não pode, ela está no mundo totalmente isolado dos vivos, tá? Nós não podemos ir conversar com os mortos, como os mortos também não podem nem saber o que está se sucedendo aqui e nem conversar com os vivos e nem interceder por você. Então é isso que eu estou querendo falar. Não dê mais poder, né, às coisas, né, lá em Romanos capítulo 1. Deus fala que as pessoas estão dando mais poder à criatura do que o Criador. Não faça isso, porque você não vai permitir que Deus habite em você. Deus vai te dar livre-arbítrio, apesar dessa palavra não existir na Bíblia, ele vai, mas você vai responder aonde você está colocando a sua fé. Não coloque fé em coisas inanimadas, tá? Muitas vezes aquilo vai responder à tua fé, mas aquilo ali não é Deus. Você está fazendo Deus uma coisa que não é Deus. Não morreu na cruz por você. Não vai poder morar dentro de você. Sim, os demônios podem fazer morada, sim. Porque seu corpo sem um Espírito Santo está vazio. Vai ser morada de Satanás. Porque nosso corpo é uma casa. Só que essa casa ela tem dono. Ela tem um proprietário. Mas pode o inquilino morar ali sem ser o proprietário? Pode. Se você alugar para o inquilino. Só que Deus vai falar, peraí, essa casa é minha. Eu não mandei você emprestar para ninguém. Quem manda nessa casa sou eu. Quem tem que estar morando aí sou eu. Só que você está alugando para demônios. Porque está servindo a demônios. Tá? E tem pessoas que são os pseudos crentes, né? Os pseudos protestantes evangélicos, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Tem um nome de evangélicos, mas o evangelho não está sendo vivido com pureza. Então o que acontece? Tem uma casa que se diz que é do Espírito Santo, mas está emprestando, alugando um quartinho de empregada para demônio. Ou melhor, alugando um quartinho de empregada para Jesus. E a casa toda fica de quem? Fica dos demônios atuando ali. Ou vice-versa. Deixa o Espírito Santo de vez em quando dar, né, uns palpites, morar ali de vez em quando, mas tem um quartinho nos fundos para Satanás. Não entregou a casa toda para Jesus. Vai para onde? Se Jesus fala, seja santo, seja puro porque eu sou puro, seja santo porque eu sou santo, né? Largue o mundo, separe do mundo. Lá em Mateus 10, do 34 em diante, separe do mundo. Aí você vai pensar o quê? Ah, não, mas um quartinho de pregada, Deus, ele tá com a casa toda fazendo morada, mas e aquele quartinho de despejo que você tá deixando o demônio morar ali? Um filho se drogar, um filho botar cerveja na geladeira, né? Uma nora se deitar com seu filho dentro da tua casa. Enfim, né? Esse quartinho é aquele quartinho, né? De demônio. Aí Deus, ele fala, seja santo porque eu sou santo, ele não vai poder fazer morada, né, junto. Ou é demônio que habita ali, ou é o Espírito Santo. Enfim, vamos finalizar que já tá ficando grande esse áudio. Olha, gente, então, eu falei até aqui sobre o conselho, né? Vou ler a 2 Tessalonicenses, só que eu vou agora andar para cima, né? Olha, vamos para o 12, vamos para o princípio aqui. Olha, fala assim, irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isso é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los, tá? Então, vamos respeitar. Ele não é maior do que você, mas respeite. Ele não é seu pai. Muitas vezes até o próprio Paulo falava que ele era pai na fé, né? É diferente, mas não é que você o considere, sabe, como seu pai, ao ponto de muitas vezes ele está te ditando uma regra, falando alguma coisa e você não está aceitando, o Espírito Santo de Deus está falando contra e você acaba seguindo a doutrina ou a regra de uma pessoa porque você entende que ele é seu pai, você deve obediência a ele. Você deve obediência a Deus em primeiro lugar.
tá? Mas tratar com respeito, orar, não se levantar contra a autoridade espiritual. Ó, trate essa pessoa com o maior respeito e amor, independente se está no pecado ou não, tá? Por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhe com firmeza os preguiçosos, dê coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tome cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procure em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros. E também aos que não são irmãos na fé. Aí entra aqueles, né, pessoas rebeldes, que você não tem paciência e muitas vezes você tem um trabalho ministerial, territorial e não é seu irmão na fé, mas tem que ter paciência, tem que tratar bem, tá? Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. É o que Deus quer de vocês. Ó, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Se você for pedra de tropeço, você pode ter certeza. Ai daquele que fizer um pequenino meu pecar, que não for carta viva para ele, que não estiver ajudando, aconselhando, tendo paciência com o pecador. Cuidado, ó. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Se você não é carta viva, não está ajudando a juntar, você está espalhando. Você vai ser um problema no mundo espiritual. Você pode ser ceifado dessa terra, porque você não tem por que continuar aqui atrapalhando a obra do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Ó, não desprezem as profecias. Examine tudo. Fique com o que é bom e evite todo tipo de mal, né? Aí entra a palavra que foi sorteada, aí criou toda essa falácia aí, toda essa ministração, porque quem está ministrando aqui é o Espírito Santo, então eu sou obrigada a acatar, muitas vezes de trás para frente, frente para trás, mas é assim que o Espírito Santo de Deus me usa, tá? E é isso, gente, aí vocês continuam lendo, orando, pedindo a Deus, tá? O 23 eu nem li, vou ler para finalizar, ó, que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livre de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo, ou que você for até Ele, tá? Aquele que o chama é fiel e fará isso, tá bom, filho? Então é isso aí, Deus abençoe, vamos continuar orando, tá? E ter paz uns com os outros, tá bom? Respeitar a autoridade espiritual, orar por elas, mesmo que ela esteja de pecado, não se levanta contra o ministério, contra a igreja. Nós não estamos aqui para dividir, nós estamos para unir, tá? Aonde há divisão não há Jesus. Então, cuidado, nem o centro, né, do candomblé implica com o da quimbanda ou com a umbanda. Eles são unidos, né? Nem um centro de mesa se levanta, né, contra um satanista ou contra qualquer outra doutrina deles. Por que cargas d'água que o crente, que o protestante se levanta contra, né, contra eles mesmos, né? Uma universal se levanta contra um outro, ou uma Assembleia de Deus contra uma universal. Gente, não faça isso. Nós somos só, né, membros do mesmo corpo, tá? Pode ser uma assembleia, pode ser uma wesleyana, pode ser, né, uma igreja pentecostal, uma batista, não importa. Pregamos o verdadeiro evangelho e que nosso cabeça é o Senhor Jesus, tá? E nós somos um membro. E essas igrejas, né, são o que Deus falou, a rede para vários tipos de peixe. Né? Tem a pentecostal, tem quem não gosta, né, muitas vezes bater palma, pular, né? Então é aquele negócio, a gente não somos foquinhas adestradas, não somos obrigados a seguir uma coreografia, né? Mas somos obrigados a obedecer o evangelho, a respeitar a autoridade espiritual. Se você não gosta de uma igreja pentecostal, então, amém, respeite a igreja pentecostal, vá para uma igreja, Deus vai te acolher do mesmo jeito. Mas não se levante, não divida a igreja. Amém? É isso aí. Então você vai trazer maldição para sua cabeça. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for ouvir essa pregação em áudio, aí você escreve para conhecer o canal leilalima.com ou escreve só missionária Leila Lima também.
tá? E você vai ouvir as pregações que eu disse aqui. São boas, vai te ajudar, vai te edificar. Amém? Fique com Deus aí. Beijo.